Verde, A Porta do Destino foi só um pedacinho feito por Humberto e por mim. Tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo. Com essa breve pecinha do Marco e do Humberto, a gente está iniciando aqui esse live da estreia do novo livro do Marco Lucchesi, Adeus Pirandello. Aqui, ó. Vou aproximar da câmera para todo mundo ver. Novo livro da editora Rua do Sabão. A gente agradece à Livraria da Travessa, que disponibilizou esse espaço, né, para a gente fazer o lançamento. O Adeus Pirandello vai estar em breve disponível na Livraria da Travessa. As primeiras 100 exemplares vão ser autografados pelo Marco, já estão a caminho dele nesse momento. Quem correr ganha então um livrinho autografado. O meu não tem autógrafo ainda. Depois o Marco está me devendo, a gente vai ter que corrigir isso. E apresentações, né? Marco Lucchesi, autor do Adeus Pirandello, nosso convidado de honra, professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Academia Brasileira de Letras, o presidente mais novo da Academia Brasileira de Letras, né, Marco? Tradutor de uma enormidade de livros, também escreveu poesia, romances, foi colunista, acho que pode dizer que é colunista, né? Você nunca deixa, nunca sai do seu passado. Uma dor na coluna, pode ser. Ganhador de 3 prêmios de Jabuti. Achei que melhor eu me apresentar para justamente não e aparecer que você está se gabando se você falasse tudo isso, né? Já está até bom, já está até suficiente. Então, eu estou encerrando. Com a gente também, a terapeuta Sigrid Heikel. Ela pediu para a gente mencionar que ela gosta do Rio Pindaré, Canoas, montanhas, dos caboclos, das galinhas, dos cachorros e de São João. Não foi possível arranjar tudo. Eu tenho um cachorrinho aqui para ela. Uma graça. E também o Humberto, que ele gosta das montanhas, das corredeiras, Oxum dos rios e das trilhas Oxóssi das matas, devoto das sabedorias dos povos originários e das onças, e autor de Morte e Renascimento da Ancestralidade Indígena na Alma Brasileira. Também terapeuta. Esse pessoal está aqui, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o livro novo do Marcos, o Adeus Pirandello. E eu queria começar pela concepção do livro mesmo, né? O Adeus Pirandello, ele é centrado nessa visita, né? Que o grande dramaturgo, romancista italiano Luigi Pirandello, uma figura de extrema importância na literatura italiana, né? E na literatura mundial de forma geral, fez essa visita ao Rio de Janeiro, foi em 1927, né, Marco? Por quê? O que teve nessa visita assim que atraiu sua atenção, levou você a querer escrever um livro em torno, não é só sobre isso, né? Mas esse seria meio que o eixo, né? Onde a história se desenrola. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela ideia. Agradeço a Livraria da Travessa, a Rua do Sabão, e esse gesto imponderável e belo de se fazer durante um momento tão difícil para nós, e que a República vai em ruínas, o sonho da literatura. Agradeço muito a presença
terapeutas, psicanalistas, escritores, a Sigrid Heikel e Humberto Oliveira, que são meus queridos amigos, então eu agradeço a disposição de todos e dos que estiverem acompanhando essa situação. Não, é muito simples. Na verdade, Pirandello sempre me encantou, como um pouco a todos nós, já é parte absolutamente absorvida pela tradição da cultura no Ocidente, não só no Ocidente, mas principalmente no Ocidente, porque cobre uma área importante, que são os anos 20, final dos anos 20 no Brasil, e porque é um Pirandello em crise, um Pirandello como uma crise perene, claro, né? Quem é filho do caos assim se considera, né, por razões etimológicas e outras distintas, pela presença de um amor possível na sua própria vida, e em virtude de uma pandemia, que é essa em que a gente está hoje atravessado, né, vivendo essa pandemia. Então, o livro, mais ou menos, tenta fazer uma relação de presente e passado, faz parte de é o último livro que trata do Rio de Janeiro, ou em relação a crime, ou em relação a alguma coisa terrível, há um crime no livro. Mas acho que, sem dúvida, o Pirandello não deixa de ser um eixo nesse momento em que nós nos perguntamos quem somos e para onde vamos. Pirandello, que estudou bastante a identidade e não tirou grandes ou definitivas conclusões, porque a identidade é um processo em construção. Mais ou menos isso seria a ideia, não é? E o amor, e um grande amor possível ou não dentro do livro. Sigrid, você quer pegar aí algum fio nisso que o Marco falou? Então, né, boa noite a todos, né, e todas, né, assim, muitíssimo obrigada por estar aqui na presença do Marco, do meu amigo Humberto, do Felipe, e também na presença aqui da Livraria da Travessa, né. Bom, o livro, né, assim, Adeus Pirandello, né, assim, eu fiquei pensando assim, e me colocando, né, dentro daquela escrita toda, né, daquela vertigem de escrita, né, que a gente vai sendo envolvido, né, e me emocionou muito, né, a forma como o Marco mostrou a vida assim por dentro, né, dos acontecimentos que estão no interior das coisas, né? Isso me emocionou. E eu fiquei pensando, né, Marco, assim, nesse lugar que você dialoga com a imaginação, né, assim, com os olhos sonhadores da imaginação, e pensei assim, afinal, Marco, Deus brinca com peões e abisma a terra e os homens? Belíssima. A Sigrid tem sempre uma intensa pegada poética. Eu me lembro que uma vez ela criou, para dizer a respeito de um diálogo, ela disse assim, de duas pessoas, ela disse assim, abre aspas, reciprocidades que se habitam. Vejam só, já chega pronto, né? Está lá, intensa da percepção da Sigrid. É uma questão realmente bastante complexa, né? E a resposta está um pouco tangenciando, atravessando o sentimento ideia, talvez, da tentativa, esse romance, né? A tentativa dos romances, dos nossos romances, né? Talvez uma perspectiva que eu gosto muito de trabalhar sempre, que é uma perspectiva histórica, mas eu fico impaciente, eu vim da história, me formei em história, eu fico impaciente só de tratar do horizonte histórico, eu preciso dele, mas eu preciso também atravessá-lo de outra perspectiva. Então, tem uma perspectiva cósmica que o atravessa como questão de fundo, eu acho isso sempre fundamental, até para não ser esmagado pela história e para revivificá-la, não é? Essa talvez podia ser uma forma de tentar responder, ainda que de modo muito impreciso e indireto, ao insight da Sigrid, né, que tem sempre a riqueza, né, de emprestar a sua própria generosidade de olhar aquilo que ela toca. Eu acho que a resposta talvez completa, e aqui termino, seria talvez justamente esse romance que agora começo a escrever, que é todo um outro, né, e que, de fato, Pirandello é um pouco o prefácio de alguma coisa que está sendo construída, né? E vamos ver no que dá. Humberto? Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, Marco. Meus parabéns. E o Sabão, né?
Rua do Sabão, né? Que grande projeto. Editar Marco Lucchesi, nesse momento, eu posso ser um pouco ufanista, aliás, o ufanismo aparece no livro, né? Na época ufanista, né? Posso ser um pouco ufanista, mas é pura história, né? Editar Marco Lucchesi, nesse momento, do Brasil, do mundo, é história. Eu acho que vocês estão fazendo história. Uma visão um pouco ufanista e, claro, que muito verdadeira em relação a tudo que está se passando aqui. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado à Travessa também por estar junto nessa parceria com vocês. É alto nível. Caramba, realmente eu nem sei o que falar, você não sabe, Marco, o que esse livro foi me mexendo, eu fui me encontrando nele de diversas. Eu comecei pensando que livro é esse, daqui a pouco o livro me dizia que ele era aquela coisa que eu ainda não tinha pensado, mas ele era ainda uma outra coisa, ou seja, os vários eixos do seu livro realmente me comoveu também muito, como assim. Mas agora você falando, eu fiquei o tempo inteiro pensando nisso, qual é a cosmovisão, porque eu vi um pouco, né, a visão do historiador, imagino, do crítico, do conhecedor da literatura, do Pirandello, nossa, foi dos dias atuais, meu Deus, da pandemia, da costura que você fazia de tudo isso, e procurei, de qualquer maneira, a cosmovisão. Eu acho que eu achei aqui nessa frase, por exemplo, não sei se você vai concordar, é a minha pergunta. Talvez tudo não passe de uma forma de morrer, sem apelo a instâncias mais altas, sob a espécie do amor. Obrigado, Humberto. Humberto, ele também traz inúmeras formas de poesia, mas uma das que eu mais apreciei, de fato, das muitas, é o resgate da cultura popular e da festa do divino, com uma contribuição realmente muito rica. Acho que é bom a gente dizer essas questões, porque elas fazem parte de um contexto mais amplo de resistência e de adesão a princípios éticos, históricos e afetivos, né? Acho que sim, Humberto. Acho realmente que sim. Aí tem, talvez, uma referência, provavelmente, a Dante, não sei, mas tem também uma referência àquilo que hoje nos avassala de forma extraordinária, mas motivos óbvios e dramáticos e trágicos, que é a pandemia. O livro não é só de tristeza, o livro tem bastante ironia o tempo todo, mas que é uma única forma possível de lidar com a morte, não é? A ironia, e com a vida também. Claro. Mas o que se vê é que, diante de uma perspectiva de necropolítica, né, que hoje está em alta, ela é um capítulo da história do Ocidente, um capítulo talvez mal digerido, né, porque a morte, com ou sem pandemia, ela não é tratada, ou tornada número, tornada algoritmo, etc. E as pessoas têm que lembrar, de quando em quando, que de trás dos números existem pessoas, almas, histórias curtas, breves, que sejam, sempre dignas, porque são humanas, não importa de onde vêm ou de quem sejam, são sempre humanas. Eu estava me lembrando agora da grande figura do cardeal Schuster, que foi cardeal de Milão, na Segunda Grande Guerra, um homem de uma coragem, de uma delicadeza muito intensa. Quando os corpos dos partisãos da resistência italiana foram pendurados numa praça e vilipendiado o cadáver, o Schuster disse aos nazistas, né, que se eles não tirassem os corpos, ele próprio, como cardeal, iria retirar todos aqueles corpos. Passa-se um tempo, né, e a vez de Mussolini ser colocado de cabeça para baixo, naquela visão tremenda, né, e o cardeal Schuster, que não tinha partido, né, o cardeal Schuster também disse a mesma coisa: olha, ou vocês tiram o cadáver, até senão eu vou buscar o cadáver e vou dar dignidade. O que eu quero dizer com isso é que essa ideia realmente de vida e morte, que hoje a gente encontra, talvez, eu pelo menos voltei às leituras de Yankelevich sobre realmente o que significa o espaço entre o nada e o quase nada, que é o espaço que nós navegamos, do ponto de vista da história da matéria ou da história do cosmos, né? E que a diferença, como dizia Yankelevich, entre o quase nada e o nada é gigantesco. E ninguém roubará de nós, e nisso consistirá uma parcela absoluta de nossa eternidade, o fato de termos vivido, termos amado, termos agido.
Então, isso ajuda um pouco, talvez, a repensar essa ideia da história da morte na nossa própria sensibilidade. Mas o livro não é exatamente sobre mortes, mas ironias, mortes e renascimentos. Acho que a grande aspiração é dos renascimentos que se colocam diante das mortes que se apresentam, né? Ou talvez o contrário disso tudo. Não sei, a gente nunca sabe direito. Mas eu também gosto de cachorros. Não sei se vocês gostam de cachorros e gatos. Eu gosto de gato, eu gosto de cachorro. Gosto até dos seres humanos, não, mentira. Gosto de ser humano. O ser humano é o que dá mais trabalho de gostar, né? Nossa, realmente você fala, isso me tocou, você fala muito apaixonadamente desse sujeito Pirandello e daquela mulher. E você fala também apaixonado, eu pelo menos ouvi você apaixonado, daquela relação. Tem um eixo no livro, os vários eixos, mas tem um que é o eixo que é a comunicação entre Pirandello e a Marta. Nossa, aquilo é apaixonante demais. É apaixonante a maneira como... Claro, o que está lá, eu acho que você deve ter se encontrado muito fortemente com aquilo lá e nos mostrou de uma maneira muito apaixonada isso. Que coisa, Pirandello e sua relação com a Marta, realmente. Que alto nível. O Pirandello tinha, na época, 60 anos aproximadamente, a Marta 25, e ela foi capaz de reescrever, ou de ajudar, na verdade, a reescrever e dar um impulso a Pirandello daquilo que ele, Pirandello, numa segunda fase, acabou descobrindo e ela encarnando, de certo modo, uma estética totalmente diversa, que era aquela que o Pirandello exigia para a sua própria dramaturgia. Mas são encontros delicados. O que nós temos de Pirandello, de Marta, é uma correspondência alentada de 600 páginas, aproximadamente, se não um pouquinho mais, daquelas que chegaram até hoje, né? Então, essa Marta que lembra talvez um pouco, em certo sentido, né? Mas essa outra tinha uma dimensão ampla, que era a Lu Andrea Salomé, né? Em relação, por exemplo, ao próprio Nietzsche, a Freud e a Rilke, por exemplo, né? E Marta, no entanto, a parábola de Marta Abba realmente impressiona muito, né? E qualquer ilação que se pudesse tirar distintamente daquelas que se tiraram, até certo ponto, de um próprio testemunho de Nietzsche com Lu Andrea Salomé, com Marta é muito difícil, né? É como se nós, de novo, voltássemos a histórias de amores rarefeitos ou de amores projetados num teatro de sombra, em que é difícil dizer o que é luz, o que é sombra, o que é projeção, né? Mas se a projeção é luz e é sombra, é tudo ao mesmo tempo, né? Então fica essa imprecisão do mistério, né? Nas ruas do Rio, nas nossas amadas ruas do Rio de Janeiro, tem também um amor à cidade. Essa cidade foi destroçada, e o próprio Pirandello dizendo: não construam edifícios, não construam edifícios. Interessante que você mencionou isso, Marco, porque antes o Humberto tinha falado sobre essa coisa da Rua do Sabão publicar o marco e tal, e eu acho que é uma união perfeita, porque a Rua do Sabão tem esse nome por causa de uma rua que não existe mais no Rio de Janeiro. Fica, inclusive, a dica, se quiser continuar aí, fazer uma quadrilogia sobre o Rio de Janeiro, que era e não é mais, tá aí o tema da Rua do Sabão. E uma coisa que eu queria trazer, o livro tem um estilo muito fascinante, né? Ele é uma coisa... Todo mundo já mencionou que ele é extremamente poético, né? Tem esses... Não são bem jogos de palavra, né? Porque não é um jogo, né? É um burilamento de palavra, é uma escultura de palavra. E ele é organizado nesses capítulos. É também um jorro, só para acrescentar aí, é também um jorro de palavras. Um jorro de palavras, né? Uma vertigem, né? Uma vertigem de afeto. Pegando um pouquinho esse gancho aí, Felipe. Fica à vontade, Sigrid. A Rua do Sabão, que me tocou profundamente, né? Assim, eu não sabia que a Rua do Sabão era um nome antigo do Rio de Janeiro, né? Assim,
Eu não sou daqui, eu sou de São Luís. E lá nós temos muitos nomes antigos, feito a Rua do Sabão, né? E eu, lendo o livro, né, assim, vendo toda essa vertigem poética, né, assim, das palavras, né, dessas palavras afetos, né, e dessas imagens afetos também que o Marco nos aproxima, né, tudo isso também muito próximo do nosso ofício, né, nesse nosso ofício de terapeutas, onde nós nos emprestamos também a muitas histórias, né, assim, e a essa circularidade toda, né, assim, do antigo, do presente e do futuro, né, que se entrelaçam nessa circularidade, né, Marco, assim, eu queria assim que você nos falasse um pouco mais dessas escavações, né? Dessas escavações do tempo no Rio Antigo, né? no tempo antigo do Marco escritor, né? E do tempo dessas realidades que cantam realidades, né? Porque tem aí a música no livro também, né? O que é uma coisa que nos emocionou muito, muito mesmo, né? Assim, saber que ele foi escrito, né, dentro desse espaço da música. Muito obrigado, Sigrid. De fato, Felipe, uma das senhas imediatas com o Leonardo Gazzara foi justamente essa desse susto positivo da Rua do Sabão corresponder a uma geografia, como bem disse a Sigrid, dos tempos, né? Que é o trabalho essencial, o trabalho poético da Sigrid, de Humberto, nas poéticas da subjetividade. E essa poética está atrelada justamente à Rua do Sabão, aqui também dá uma... Primeiro, certamente, Sigrid, né, em São Luís, as tradições portuguesas, né, de dar nomes às ruas a partir das profissões, a Rua dos Latoeiros, que o próprio Machado de Assis decidiu com o grupo transformar em Rua Gonçalves Dias, dada a morte do grande poeta seu conterrâneo, né, Sigrid? Mas, enfim, pensando em todas essas associações, né, eu me vejo numa situação muito difícil, viu, Felipe? Porque eu tenho 2 terapeutas violentos, muito preparados, violência da sutileza, né? Então, você imagina mon cœur mis à nu, né, com Baudelaire, né? Meu coração a nu. E, assim, eu também estou preocupado. Depois a gente combina um discurso razoável, Felipe. Mas eles sempre contam, os terapeutas, os psicanalistas, uma verdadeira mentira. Eles sempre dizem assim, não, nós só prestamos atenção quando está em análise. Mentira, não é isso, é verdade. Eles ficam muito amaldiçoados, ficam marcados. Mas, assim, o que a Sigrid disse me parece absolutamente fascinante e essencial, que é o trabalho deles, não é? O trabalho da editora, o trabalho desse Pirandello fantasmal, que é a nossa condição, né? Eu não vou falar de palimpsesto, não vou falar da arqueologia freudiana, não vou falar da gradiva de Jensen, porque não dizer isso tudo já está tudo mais do que dito. Mas o interessante que eu considero são 2 coisas essenciais, né? Em relação à metáfora da cidade do Rio de Janeiro, que não se limita ao Rio, não é? Porque há uma série de outras coisas, entra um pouco São Paulo também, mas é sobretudo o Rio de Janeiro. A ideia é porque, na verdade, uma das grandes... São 2 questões. Uma é uma questão rápida, urbana, que é um pouco a história das cidades brasileiras, e outra é a poesia de Eliot. Cidades brasileiras, que é um pouco a metáfora do Brasil, como eu sempre gosto de lembrar, um país muito, como se diz, viciado, num bom sentido até, pelo futuro. Mas o vício do futuro, a dependência do futuro, ela não pode se realizar sem um olhar específico das tradições. Essa transição é que nos torna mais felizes ou mais completos. Não é uma tradição para a gente se aprisionar, mas uma tradição que liberte, inclusive para saber qual é o nosso futuro, qual é a densidade do nosso futuro, em virtude do sim ou não, parcial, total, que possamos infringir aquela própria tradição de onde nascemos e que pertencemos. Isso é um pouco esse grande Alzheimer urbano de que são vítimas as cidades brasileiras, todas elas sem exceção, o bota abaixo e um desrespeito absoluto à lei da paisagem, né? Quer dizer, a paisagem ela não é um campo para ser saqueado, ou colonizado, ou enfim, com todas as lutas, né? A paisagem é para respirar, a paisagem é para que ela compõe a nossa memória afetiva do processo. Número 1. Número 2, é a perspectiva de Eliot, do pantempo. Eu sempre lembro, né, o próprio Ezra Pound, em Outro Caminho, Make It New,
torna novo o que é antigo e revê. Então, acho que todas essas pluritemporalidades, eu gosto de pensar no pantempo de Eliot. Todos os tempos, que é o tempo da psicanálise, né? É o agora, né? Traz o passado, traz o futuro, mas, sobretudo, é por uma grande poética, no fundo, talvez, da permanência e da memória de que o futuro será capaz de abranger. É isso que talvez um pouco nos angustia a todos, de certa forma, ocidentais, né? Seria mais ou menos isso, eu acho. Claro que eu não respondi, mas vamos ver. Eu acho que foi uma ótima resposta. Muito boa. Você quer acrescentar alguma coisa, Humberto? Olha, nossa, eu quero acrescentar muita coisa. Outra coisa curiosa que aconteceu comigo lendo o livro, né, que chegou exatamente para isso aqui, foi o quanto eu comecei. Primeiro eu fiz uma leitura só para sentir o livro, depois eu comecei a anotar algumas coisas. Aí eu terminei de ler mais uma vez, só anotando. Eu falei assim, mas eu anotei muito pouco. Aí eu fiz uma segunda e comecei a anotar, mas as minhas anotações eram as cópias das frases inteiras do Marco. Então eu fiz aqui um resumo. O resumo eu fui selecionando frases, mas qualquer coisa que eu mostre dessas frases, eu já vi que é injusto com as outras todas. Então, a única solução é transcrever tudo, né? A única solução é transcrever tudo. É uma coisa meio borgiana. Comentário sobre o livro é a reprodução do livro. Né? Exatamente. Humberto, eu também fiz isso, Humberto. Eu fiz a primeira leitura, e como você, né, assim, uma leitura muito rápida, né, inicialmente, depois eu fui aos poucos, né, ficando mais a leitura mais devagar, né, chegando mais perto, né, da escrita, né, e aí fui escrevendo, e quando eu vi, eu tinha um caderno escrito do livro, né, assim, eu tinha um caderno escrito do livro e das frases do livro. Eu fiquei assim muito. Quando eu fui me dar conta, eu estava escrevendo o livro todo, né? Assim, no meu caderno, né? Assim, fiz um caderno do livro. Muito bom. Era como se o caderno fosse, de certa forma, ali aquele fio condutor também, os guia nosso, né? Desses tempos, né? Que se entrelaçam. Vou contar uma coisa que aconteceu entre nós, então, já que você falou. Lemos, eu nem sabia que ela tinha lido, eu estou aqui quietinha, ela está lá quietinha também, mas hoje de manhã eu falei, gente, Sigrid, que livro, qualquer coisa assim, aí nos comunicamos no WhatsApp, e teve uma hora que eu perguntei para ela, desculpe, mas essa última hora, mas eu quero uma cola, quem é Mário Guerra? Essa é a pergunta, na verdade. Essa é a pergunta, né? Essa é a questão. A Sigrid não foi fácil. Ela simplesmente disse assim, assim é se lhe parece. Mas eis aí a pergunta para o autor, para o escritor. Quem é Mário Guerra? E o que é isso lá? Pirandello, quando ele escreveu o falecido Mathieu Pascal, em 1904, no início do século passado, né? Muitas vezes ele dizia que a realidade, traz lá, né, que a realidade era muito mais forte que a ficção, quando tinha sido acusado de falsear excessivamente a realidade, que é um tema que ninguém hoje mais trata, mas naquela época havia um contrato com a verossimilhança muito forte. Aí Pirandello dá alguns exemplos, inclusive mais impressionantes do que as duas mortes do Mathieu Pascal. Então, na verdade, aconteceu, de fato, um suicídio no Rio de Janeiro, no ano em que Pirandello chegou ao Brasil. E foi a morte de um diplomata. Esse diplomata, ele põe fim à própria vida. E, claro que o nome dele é outro, mas por motivos éticos. E é claro que eu faço uma outra história que não se limita. A história é um input, né? Depois o resto é com a ficção. Eu gosto de justamente deixar essas dúvidas muito claras, porque acho que isso também dá vida a uma não diretividade e a uma não colonização do leitor. Humberto Eco falava do texto como máquina preguiçosa, que, entre aspas, o texto preguiçoso
é um texto que exige o trabalho do leitor e, portanto, a colaboração desse próprio leitor. Então, os livros preguiçosos, entre aspas, são os livros que acenam e apelam para a inteligência e para a delicadeza do leitor. Claro que eu preferi não usar por motivos éticos, porque um antigo personagem já tinha brigado comigo no livro anterior, chamado O Bibliotecário do Imperador, e ele foi muito duro comigo, a personagem, e eu precisei também responder com muita dureza para ele. Não era bem eu, né? Era alguma coisa que talvez tinha o meu nome, mas não devia ser eu. Devia ser a personagem de mim mesmo lutando contra outra personagem, né? O princípio é sempre o verdadeiro duplo de Dostoiévski, né? Ai de nós, dizia Dostoiévski, né? No livro, né? Quando encontramos o duplo, né? Enfim, o Mário Guerra, ele acaba sendo também uma espécie de possibilidade de uma nova vida, né? Porque se ele, de fato, se suicida no alto da Boa Vista, no Silvestre, o narrador traz algumas dúvidas sobre esse próprio suicídio. Na verdade, faz analogia com a própria morte fingida do Matias Pascal. E, a partir de uma nova vida, fora do cartório, fora das presas cartoriais, ele vai depois mudar de nome. E todos os nomes, é claro, do livro têm alguma razão específica de ser. Então, ele é uma personagem que talvez explique, por exemplo, como é que Pirandello, em vez de falar com o autor, que não sou eu, a personagem que escreve o livro, que o estudou a vida toda, não se configura nem sequer como ectoplasma, enquanto que, com uma outra experiência mediúnica, ele não para de escrever livros. Então, talvez o Mário Guerra seja esse espírito incorporado, fingindo que é Pirandello, pode ser muita coisa. Acho que a Sigrid acertou. Mas, olha, então eu falo a minha tréplica para ela. Ela falou, como é que é? Assim se lhe parece. Aí eu falei, tá certo. Quem manda se envolver com esses escritores pirandelistas, entendeu? Muito bom, Marco. Alto nível. Que livro. A estrutura do livro ele é bem assim... Eu não quero usar o termo fragmentário, porque fragmentário dá a impressão de uma coisa que está partida quando não é. Está tudo muito bem coeso. Eu diria que é intersticial, né? É a forma como a gente tem lembranças. A gente lembra de pedaços aqui, pedaços ali, certas coisas se perdem no meio. E como o tema, né, é identidade, isso é um tema muito importante do livro, é um tema muito importante da obra do Pirandello, você acha, Marco, que isso é identidade? A identidade são esses pedaços de memória que nós temos? Ou tem alguma coisa mais além, que seria justamente o que os personagens do livro estão buscando? É alguma coisa que pode ser completamente construída? Excelente questão. Todo fragmento, o livro pode ser fragmento, interstício, eu não tenho problema com o fragmento, desde que, e você faz isso quando diz interstício, desde que o fragmento, uma perspectiva de Wittgenstein, ele tem que ser um fragmento cujo corpo tem a latência da totalidade, ou de uma ideia de totalidade. Senão, não deixa de ser também um patchwork, que é também como a memória funciona, né? Entre uma continuidade descontínua, né? Desde o Palácio da Memória de Agostinho até, vamos dizer assim, até Lacan, até Jung, então nem se fala, né? Há uma grande continuidade. Essa continuidade de fundo eu tentei restabelecer a partir das ligações musicais, das frases reiteradas, de uma espécie de leitmotiv. Então, assim, é claro que existe uma clareza, mesmo nas cisões temporais, mesmo nas mudanças de perspectiva, ou quando parece que a coisa sai completamente fora da moldura. É claro que a gente não tem o controle total do processo, porque a palavra é o inconsciente é mais profundo, a gente tenta fazer aquilo que é possível, e o autor, isso também dizia muito bem Humberto Eco, né, que tem 3 intenções, a intenção do texto, a intenção do autor e a intenção do leitor. Então, o autor não é um Deus que vai dizer, olha, aqui estão as tábuas. Não pode, porque o texto ultrapassa o próprio autor. E nessa relação agora, vocês só estão enriquecendo a minha própria... me obrigando, primeiro, porque me obrigam, e segundo, porque me trazem abordagens que eu não tinha pensado anteriormente. Boa parte das quais eu estou tendo que construir agora. Então, vejam como
essa sacralidade é do todo, é da Santa Trindade, texto, obra e leitor, né? E autor e leitor, então não há nada além disso. Mas a ideia, sim, é que a nossa identidade é feita por fragmentos. Quando a gente tenta reconvocar o passado fantasmal, que o nome possa ter, não é? Essa grande convocação xamânica do passado, né? O xamanismo é uma homenagem tanto para Sigrid quanto para Humberto, e se o Felipe me permite também, né, para o seu cachorro, em que os cachorros também estão lá. Tem um cachorro lá em Pirandela, acho que 2 ou 3 vezes, tem burro também, não me lembro se tem gato, mas, enfim, tem todas as espécies das... Na verdade, é um texto também à procura de um autor, é um texto à procura dos muitos sentidos, não porque os sentidos não possam aparecer esboçados, eles aparecem com muitas tendências esboçadas, mas eu precisava que a proposta fosse radicalmente pirandeliana, que cada qual pudesse, entre os interstícios e fragmentos, encontrar o próprio brilho de um sentido que você pudesse dar. Nesse sentido, eu desejei, pela primeira vez, não fazer uma narrativa mais consequente ou subsequente, mas que ela fosse feita aos pedaços, é claro, mantendo essa grande paixão que desde que eu começo a ler e pensar em filosofia, que sempre me atrai, que é o da unidade, mas não de uma totalidade totalitária, mas de uma totalidade porosa, cujos pulmões permitem que tudo possa passar, que ela seja uma tentativa, um ensaio, uma ilusão do total, sabendo que esse total não está em parte alguma, em momento algum. É mais ou menos isso também. Acho muito bom. Essa ideia, Marco... Fala, Felipe. Não, eu ia justamente perguntar o seguinte, você concorda, discorda? Então, concorda demais? Eu lembrei, assim, imediatamente de uma das imagens que ficaram, assim, me cercando no livro, né? A imagem do telescópio virado ao contrário, né? Assim, essa imagem maravilhosa que nos coloca na nossa dimensão, na nossa pequenez, no nosso tamanho, né? De fato, né? Assim, e que por muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, nós nos distanciamos, né, assim, arrogantemente, desse lugar da nossa pequenez, né, assim. E aí esse telescópio virado ao contrário, né, que vai nos convocando a essas fronteiras, né, Marco? O livro fala desse lugar das fronteiras, né, desse lugar, digamos assim, de atravessamentos provisórios, né, assim, desses atravessamentos provisórios que você já vem falando aqui e nos aproximando aqui, e principalmente desse lugar de vacuidade da alma, né, assim, esse lugar, né, afinal, assim, uma pergunta, né, que me tocou e me, de certa forma, assim, me lançou mais para dentro, assim, da tua escrita, né, assim, esse lugar é como ficção de cura, né, como ficção poética da cura. Que beleza, são perguntas tão belas que elas próprias seriam suficientes e necessárias, porque sequer fossem respondidas, tal a profundidade e a beleza, né? As duas coisas juntas, como é que elas se entrelaçam. Eu só tento, por uma questão de homo ludens, né? de continuar brincando, mas a brincadeira séria, que é uma pergunta muito linda, muito complexa, né? Digamos assim que essa inversão do telescópio pirandeliana foi aquela que, de fato, um pouco resume, desde a história da filosofia, né, dos antigos que caíam, Sócrates ia, né, caiu porque estava olhando os astros e não olhava para si próprio, né? É uma forma recorrente na história do Ocidente, né, de olhar para dentro de si. Mas também, se a gente pensa na medicina de Paracelso, né, que o Paracelso que trabalhava com iatroquímica, que trabalhava com alguns aspectos alquímicos, e também astronomia como médico, né? Então, ele olhava para o céu e aí ia realmente determinar se era o bom momento ou não para o parto, porque ele dizia astro no corpo, astrum in corpore. E o Jung tem coisas lindas, vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas tratava do astro que estava dentro do corpo, também com o astro que estava do lado de fora. Agora, é claro que Pirandello, isso a gente também coloca, porque é uma questão essencial, né? Ainda sobre o céu, telescópio, subjetividade. Pirandello tem ainda nesse romance, Matias Pascal, falecido Matias Pascal, uma imagem lindíssima. Qual a diferença entre o teatro de Orestes, teatro de Ésquilo e o teatro de Shakespeare, entre Orestes e Hamlet? Então, ele vai ver um teatrinho de marionetes.
quando Orestes olha para o céu, lá estão os deuses, está um céu perfeito, o céu grego, né? Perfeito, perigoso, mas está lá. Quando a marionete que está representando o shakespeariano Hamlet olha para o céu, vê um buraco no céu de papelão. Então, é como se, de fato, a migração, o vazio, né? E também a cura, né? Agora não dependesse tanto mais dos deuses de outrora, mas da convocação interna dos deuses, né? Que, de algum modo, dessa construção infinita, provisória, dolorosa, complexa, né? Desse grande fio de Ariadne, né? De que se possa imaginar. Mas a parte principal que a Sigrid tratou foi da cura. Achei isso fundamental. Fico sem palavras. Eu acho uma colocação ótima da Sigrid, porque Sigrid e Humberto podem me corrigir se eu falar besteira. O xamã, ele era o curador e o contador de histórias. Isso não é acúmulo de funções, né? O xamã, ele curava contando histórias. Você acha, Marco, que é isso que você estava tentando fazer? É isso que o Pirandello estava tentando fazer? Curar contando histórias? Aí eu sou obrigado a passar para o Humberto, porque é cura, xamã. Eu tenho que perguntar, como é que é, Humberto? Como é que funciona isso? O que você acha, Humberto? Eu acho que é uma imagem, vamos dizer assim, uma poética maravilhosa. Eu acho que a arte cura. Eu acho que a arte é que cura. Se algo se cura, é a arte que cura. Nesse sentido, é muito importante, né? Quer dizer, por exemplo, e pensando isso até dentro mesmo das concepções psi do mundo, né? O grande fundamento da grande psicanálise é Sófocles, Édipo Rei. Alguém que se propôs a criar um conjunto de ideias e práticas que curam é inspirado. Uma peça de teatro. Gente, nós estamos quase batendo no nosso limite. Vamos começar a botar as cadeiras em cima da mesa e lavar o chão. Mas dá tempo para Sigrid e Humberto fazerem uma última perguntinha, cada um para o Marco. Sigrid, quiser começar? Uma outra imagem, né, assim, que me trouxe grande alegria, né, Marco? Grande alegria foi você trazer, né, assim, eu até aqui escrevi, né, quando você traz o emplastro de Brás Cubas, né, assim, eu amei essa imagem, né, esse resgate aí desse lugar, né, assim, porque estamos o tempo todos, né, sendo convocados a esse lugar de emplastros, né, Marco, nesses tempos, né, pandemônicos, né? Então, assim, essa outra imagem me trouxe um alento para o coração, né, assim, de estar lá, né, assim, no Rio Antigo também, né, é o Rio de Machado, né, assim. E eu queria que você falasse um pouco dessa tua convocação desse emplastro, né? Assim, maravilhosa imagem. Obrigado. Essa era um pouco também uma ideia de cura, mas aí uma ideia transversal, oblíqua, né? E naturalmente com a resposta necessariamente irônica. Vocês vejam que vocês trataram de duas coisas muito interessantes e oportunas, né? O Humberto falando da arte e você agora do emplastro Brás Cubas. Então, é interessante que o Humberto diga isso, e volta a Sigrid, porque justamente está a dizer isso no momento em que a psiquiatria oficial, que agora vamos chamar assim, né? Enquanto tem médicos que adotam a cloroquina, acham que é a salvação do mundo, né? Tem também uma psiquiatria que volta para o choque, para algumas práticas que, de fato, parece que não acompanharam. Eu faço homenagem aos meus dois queridos amigos, que conhecem em profundidade o trabalho da doutora Anise, toda uma filosofia que nasceu de uma vertente importantíssima. Por outro, esse próprio emplastro, né? Quer dizer, na verdade, quando eu trago o romance para os dias de hoje, para os dias do agora, quer dizer, do ano passado, né? E com a abstração do 21, que eu não sabia que ia ser tão terrível o 21 mais que do passado, quando a gente tem todo um discurso absolutamente desvairado, né? sobre o que significa. E aí o emplastro Brás Cubas, na verdade,
quando se falava de vacina, essas coisas assim, inomináveis, né? Que produziram o resultado que hoje estamos enfrentando. Então, eles, bom, se quiser, então, a saída é uma saída literária, né? Porque a única saída possível é a saída literária. Mas em tempos de cultura e barbárie, em que a cultura terá sempre a primeira, a última e a mediana palavra. Só que ela agora está um pouco encurralada, mas ela vai encontrar suas formas, né? E mais eficaz que o próprio emplastro, mas não mais belo que a metáfora do emplastro. Sigrid, muito obrigado pelo seu enriquecimento, sua leitura bela, sua participação tão generosa. Muito agradecido. Agradeço a você também, ao Felipe, né, pela edição de um livro tão assim importante, necessário nesse momento. Né? Humberto, sua colocação despedida? Tá certo, muito bom. Então, vou começar pelo contrário. Muito bom estar aqui. É uma honra o livro. O livro realmente é daqueles que curam, viu? Daqueles que curam alguma coisa. Imagina. Eu queria terminar, então, propondo ao Marcos um comentáriozinho sobre uma das últimas frases dele, spoiler, uma das últimas frases do livro, um trecho de uma das últimas frases do livro, dos últimos jorros do livro. Morremos todos na pandemia, cada qual a seu modo. Uma parte do que fomos, uma geração. Os mortos reclamam seu quinhão, e são estes que enterram os vivos. Somos personagens em busca de autor, ou da força do destino. Muito bom. Muito bom. Eu não vou aplaudir porque o Marco vai ficar completamente envergonhado. Eu não quero fazer ele fugir, né? Na hora da despedida. Eu gosto porque há uma perspectiva, Humberto, no final da grande fuga, em todos os sentidos, né? Mas também numa mudança de rumos, porque eu começo aquele Beethoven que... não me lembro então, assim, a partitura, né? Que é o clássico segundo movimento da Sinfonia número 5, Imperador. E acabo com a grande fuga, não é? Que é a música, por assim dizer, entre aspas, a mais moderna ou a mais diferenciada de Beethoven, né? Uma coisa completamente... E também, claro, com todas as leituras do significado dessa fuga, do ponto de vista musical, mas também do ponto de vista contemporâneo, ficcional, né? Quer dizer, no fundo é uma grande metáfora, né? Estamos à procura de uma república mais profunda, mais responsável, à procura da própria identidade, à procura de um Deus pós-Nietzscheano, ou com Dostoiévski depois do parricídio, né? São essas questões que afagam o meu coração. Eu também queria agradecer muito a você, Humberto, também a você pela sofisticação e generosidade, e ao Felipe, eu queria dizer também muito obrigado pela forma tão delicada e sutil com a qual você se manifestou, o pouco no menos, no mais, mas no pouco é a mesma coisa do fragmento, a totalidade, no silêncio a palavra, né? As direções que você imprimiu. Quero dizer que a editora Rua do Savão foi realmente magnífica em todos os sentidos, em todas as etapas, uma perspectiva dialógica, aberta, sensível, com a coragem de ampliar, como eu disse hoje numa entrevista em outro momento, ampliarem o sistema cultural, que é um sistema cultural que já vem sendo depauperizado, sobretudo quando as opções são justamente aquelas, né, de dar prêmio a quem compra armas, e quanto mais armas e munições você compra, mais premiado você fica do ponto de vista dos impostos, e a falsa percepção que os pobres não leem. É porque talvez não estão lendo suficientemente o Brasil, os que defendem essa postura. Porque nós vemos nas universidades, que as universidades abriram, e que todos têm o direito à leitura. E, desculpa, é só dizer isso, Felipe, é uma última coisa. Eu faço parte de um GT do Conselho Nacional de Justiça, e nós reiteradamente afirmamos, através da remissão da leitura nas prisões para conseguir a liberdade, que a leitura é um direito da humanidade, é um direito inalienável. Agora, a arma não é direito para ninguém, ao contrário, é uma vergonha.
E nós queremos uma república de paz, e não uma república de guerra. Então, Sim. quando vocês fazem na Rua do Sabão essa perspectiva de uma frase tão bonita, Rua do Sabão, ali tem as bolhas de sabão, quer dizer, nada mais frágil, mas é da fragilidade que o homem vive, do seu próprio sonho frágil, da sua vida frágil, mas viver intensamente a sua fragilidade. Não se pode fazer por menos. Então, eu dou um abraço a vocês todos, muito agradecido, e acompanhando. E linda edição do livro, né? Em capa dura, né? Assim, linda edição do livro. Em capa dura. Capricharam, assim. Linda, linda. Linda. O povo lê, né? Talvez o povo, para quem Bolsonaro governa, não leia, mas o povo lê. Acho que é sempre importante ressaltar isso. Eu vou agradecer vocês por terem participado aqui dessa live. Sigrid, Humberto, foi um prazer conhecer vocês. Espero encontrar vocês novamente ainda. Quero agradecer principalmente, claro, o Marco, não só por ter participado da live, mas por ter escrito esse livro lindo, fenomenal, e ter trazido ele para a gente aqui da Rua do Sabão poder publicar. O Adeus Pirandello está disponível na Livraria da Travessa, está disponível em outros lugares também, mas a Amazon já tem dinheiro suficiente, dá uma ajuda para a Livraria da Travessa, que eles são muito legais, abriram esse espaço para a gente. Os primeiros 100 exemplares vão ser autografados pelo Marco. E, novamente, brigadão, gente. Foi muito divertido, foi sensacional. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todo mundo que ficou assistindo a gente em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.